Oi, meninas, tudo? Então, gente, eu sou a Luísa, eu tenho 19 anos, eu faço letras português e inglês na UERJ e eu vou colocar uma série de vídeos sobre redação das coisas que eu estudei, porque assim, existem vários vídeos de redação, existem vários vídeos de redação. Só que eu tenho amigos que a forma com que eu explico ajuda eles de uma forma melhor, mais efetiva. Então, o que eu vou fazer? Fazer com que isso chegue para pessoas que acham que o meu modo de falar seja mais efetivo para elas aprenderem, ou que, não sei, eu só queria ajudar algumas pessoas e ajudar umas e ajudar todo mundo ao mesmo trabalho, porque ia ter que criar as coisas do mesmo jeito, então vamos ajudar mais gente. Mas assim, para começar, vou mostrar aqui o pub. Sempre quis falar, sempre quis falar. Mas já é a 15ª vez que eu tô gravando isso, faço a mesma piada, fica sem graça pra mim. Mas esse livro aqui foi um que me ajudou muito a entender as competências do Enem. Aí eu entender como o Enem funciona. Aqui tem várias coisinhas, tem todos os temas das redações do Enem, tem várias coisas para você estudar, tem a coesão do texto, tem coisas que são bem importantes mesmo. E a gente vai falar sobre coesão e coerência nos próximos vídeos. Então, realmente é uma coisa que vai ajudar muito vocês. Foi baratinho, deve ter sido menos de 15 reais no Saraiva, então se vocês quiserem, é esse livro aqui, tá bom? É porque eu acho meio injusto eles criarem um livro, venderem um livro por um preço mega acessível e eu ficar falando aqui coisas que estão no livro e que eu sei porque eu vi o livro, sem falar do livro. É isso. Então, a primeira coisa de tudo, o papel do aluno. Você sendo um aluno que tá vendo esse vídeo assim que eu postar, ou seja, tá na reta do final do Enem, tá assim. Ele não vai estar na porta, ele já tá querendo entrar, já tá entrando. Então, vocês vão precisar de algumas coisas para ver. Mas o papel do aluno, tecnicamente, é analisar diversos temas. Vocês precisam analisar, que eu tô falando, não é você olhar um tema, pesquisar na internet, ler um artigo sobre aquilo, ou ir no Wikipedia e saber o que significa. Não. Analisar um tema é você realmente querer saber tudo daquele tema. É você namorar um tema. Quando você namora uma pessoa, tu procura conhecer. Você não vai só... erradamente, né? Se você for. Mas você não vai só pela aparência, você não vai só, sei lá, pelas condições. Você vai conhecendo a pessoa. Se for uma pessoa que vale a pena manter, tu mantém. Então, é o tema. Se você vê que é um tema propício a cair, tu mantém o tema. Tu faz umas anotações. Você coloca... Eu gosto de botar tópico. Detesto ficar escrevendo enchendo linguiça. Então, bota tópico. Segunda coisa. Um detalhe aqui. Vai aparecer pra vocês o que tá escrito. Mas, detalhe aqui. Deve estar aparecendo ao invés da minha cara, mas eu tô falando. Aí, um detalhe. O respaldo que esses temas devem ter, eles precisam ser cultural, social, político, científico, educacional e essas coisas. Então, essas são basicamente os critérios que um tema ele vai cair no Enem. Então, vai ser um tema com respaldo social, educacional... E você, tanto que quando você for fazer a conclusão, você vai usar uma dessas coisas, então... se acostume com as regras. Quantidade de linhas, mantenha a quantidade de linhas. Divisão dos parágrafos, mantenha a divisão dos parágrafos. Recuo do parágrafo, mantenha o recuo do parágrafo. Então é só você se acostumar com a estrutura de uma redação. Porque redação é receita. Quando você entende que a redação ela é uma receita de estrutura, você... consegue, dá match. É você fazer daqui a pouco um bolo sem você perceber que você está fazendo um bolo. Isso é a prática de fazer bolo, né? A prática de fazer tudo. Então, correção gramatical, caligrafia legível. Por que caligrafia legível? É porque ele precisa entender claramente o que eu tô falando. Cara, sendo bem sincera, pessoa que já corrigiu muitas redações por dia. A gente fica de saco cheio de corrigir várias redações. Então chega, sei lá, na 5ª redação, na 7ª redação, que você já tá... O que é tese? O que tá acontecendo? O que tá escrito aqui? Se a sua letra for uma letra que não tá dando pra entender, o seu cansaço mental vai ser... O cansaço mental de quem tá corrigindo, na verdade, vai ser extremamente maior. Então vai fazer com que ele fique muito cansado de corrigir pra você. E isso pode diminuir sua nota sim, porque ele é um ser humano. Então isso acontece. Deixe sua letra legível, facilite a vida da pessoa que vai corrigir a sua prova. Pensa com carinho de que ela não tá ali pra te matar, te largar da faculdade. Tudo que vai acontecer ali é mérito seu. Tudo bem?
Coesão, coerência, adequação do texto ao tema, todas essas coisas a gente vai falar sim. Faça e corrija seus erros. Vocês não precisam fazer uma redação, aí voltou cheia de correção, você vai pegar outro tema para fazer. Não. Tu vai refazer a redação que está com problemas até ela ficar boa. Tu tem 7 dias na semana. Só foca naquilo que tu quer. Eu quero passar no Enem. Então, vou fazer. Não tô falando isso porque eu fui uma aluna exemplar. Não tô falando isso porque, caraca, eu estudei muito, fiz muitas redações. Não, mas eu sei a falta que isso faz pra mim agora. Então, só tô dando a dica aí. Pegou, quem não pegou, não pega mais. Estilo e tipo da redação. A gente tem que entender 3 coisas sobre a redação. Que ela é em prosa, ou seja, ela mantém uma direção do início ao fim. É uma ideia que ela é apresentada, que é a tese, que ela vai ser defendida sempre. Ela é dissertativa argumentativa, ou seja, vai ser a exposição, a defesa, uma conclusão na tentativa de intervenção de uma ideia. Essa ideia é a sua opinião de forma indireta, de forma impessoal sobre o tema apresentado. E outra coisa também é que a gente usa a linguagem formal da língua. Mas o que é linguagem formal? É que todo mundo fala? Não. A linguagem formal que a gente usa é a linguagem padrão, de acordo com os parâmetros gramaticais da língua portuguesa. Então, por exemplo, eu estava falando, tu tem que fazer. De acordo com a língua formal, com o parâmetro da linguagem formal, isso está errado, porque teria tu tens que fazer. Mas na linguagem formal isso é aceito, porque é uma conversa do cotidiano em que o que interessa é passar a mensagem. Então é isso. Linguagem formal para vocês entenderem. O que é necessário numa redação, assim? Necessário numa redação. Eu tava tentando arrumar uma comparação, mas eu vou falar mesmo. Aí, defesa de uma tese. Você não tem como ter uma redação se você não defender a tese, se você não ter uma tese, ou se você não já pensar, você olhar o texto de apoio, ele vai dar uma direção pra você. É igual religião. Religião, quando você começa a querer fazer as coisas em que a religião mostra pra você que são coisas boas pra você cumprir o propósito maior daquela religião, seja qual for, você tá aprendendo conforme o que eles mostram o caminho que você precisa seguir. É a mesma coisa com a redação. Os textos de apoio, o tema, tudo isso vai fazer um caminho que você precisa seguir para poder fazer a sua tese, a sua defesa. A proposta de intervenção, ela precisa acontecer. E também os argumentos, eles precisam ser consistentes. Não adianta você botar uma coisa que você não vai defender. Precisam ser coerentes, porque não adianta você colocar uma coisa que não faz sentido, não tem significância. E precisa ser uma coisa coesa. Não adianta você colocar todas as palavras bonitas que você sabe se elas não tiverem uma relação entre si. Critérios de avaliação. Critérios de avaliação. Competência 1 é demonstrar domínio da modalidade formal da língua portuguesa. Vale 200 pontos. Então, você precisa mostrar que você sabe que você está numa redação dissertativa argumentativa e que você precisa usar a linguagem formal da língua. Não adianta você achar que só porque você está numa redação você pode começar com a primeira pessoa, por exemplo. A redação é impessoal. Então, todos esses domínios, de você entender que dissertativa argumentativa vai defender uma ideia, de você entender que ela é impessoal, então você não vai usar a primeira pessoa, de você entender que a linguagem ela é formal, então não tem como você ficar usando gírias ou outras expressões. Essas coisas vão fazer com que vocês consigam demonstrar o domínio da linguagem formal da língua. Aquelas que não sabem fazer. Segunda competência é compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Compreender a proposta de redação, não fugir ou tangenciar o tema. Nós vamos falar sobre isso. Aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento. Intertextualidade. É a coisa mais linda que vocês vão poder fazer na vida de vocês, é a intertextualidade. Vocês mostrarem conhecimento de mundo, mostrarem que vocês
estão atentos ao que está acontecendo. Eles não querem uma pessoa que more numa bolha e que só consiga fazer argumentos fracos. Não, ele quer uma pessoa que esteja politicamente entendendo o que está acontecendo, mesmo que seja muito complicado para a saúde mental você entender o que está acontecendo. Então, dentro dos limites estruturais, entendendo as regras do que são essas coisas. É muito importante vocês entenderem gêneros textuais para vocês saberem diferenciá-los. A gente vai falar sobre isso também. Competência 3, lembrando que são 5 competências, cada competência vale 200 pontos. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Selecionar, ele está entrando mais no seu domínio da linguagem formal, ele está entrando no seu conhecimento de mundo, ele está entrando na sua coerência. Relacionar e organizar estão entrando na sua coesão, o que é muito importante. E interpretar informações também estão naquilo da competência 2 de você entender o tema, você não fugir, você não tangenciar, você entender. Quarta competência. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, é você mostrar tudo aquilo que você precisa ter. A receita que você precisa ter para manter uma redação. Então, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão que cada um deles tem. Tudo isso é o que vai fazer com que vocês demonstrem esse conhecimento. Quinta e última competência, para a gente poder finalizar o vídeo aqui, para não ficar muito longo e vocês poderem anotar, pensar, mentalizar o que estou falando ou partir para outro vídeo. Só não estou fazendo vídeos muito longos porque eu que vou editar e eu não sei fazer isso. Então, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado. A proposta de intervenção, para vocês terem uma ideia de como ela é importante, ela é uma competência inteira, ela vale 200 pontos, então é muita coisa. E proposta de intervenção basicamente é você mostrar o seu conhecimento em todas as áreas, porque você vai mostrar o seu conhecimento social e de que forma você vai resolver isso. Você vai mostrar seu conhecimento de que forma você vai organizar, vai mostrar a coesão e a coerência, porque você vai estar retomando a sua tese, que é muito importante, a gente vai falar sobre isso. Então, essa competência é uma das mais importantes. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte principal, esse iniciozinho, porque é um iniciozinho para vocês verem como funciona, o que vai ser cobrado, o que vocês precisam fazer para entender. Então, esse começo basicamente é isso para vocês entenderem e ficarem sussa. Até o próximo vídeo em que a gente vai falar sobre as outras coisas da redação, que incluem também a nota zero instantânea, a fuga do tema, a tangência do tema. Beijo!